Olá, eu sou a Graziela Duarte, organizadora do Zona Sul Meu Bairro. Estou dando sequência hoje à nossa série de lives com as empreendedoras do bairro. Estamos conhecendo quem são estas mulheres que tocam as empresas por aqui. E hoje, tá dando alguma pausa por causa da conexão, então vamos vendo. Qualquer coisa aí também me sinalizem, tá? Se o som tá bom, se tem alguma outra questão também. Adriano, obrigada, já tá acompanhando. Hoje, então, nós vamos conhecer a Mac Medeiros, que é proprietária do Maqueles Medeiros Facilita, um espaço de terapias energéticas, de fisioterapia. Ela vai contar mais pra gente. Adri, obrigada também. Anderson, obrigada por já estarem acompanhando. Segundou, né? Amanhã é dezembro e a gente tem que se mexer. Então essa troca com as empreendedoras do bairro vai ser bem importante também para todo mundo, né? Tem muitas dicas aí que estão ficando salvas, né, nas lives. Se quiserem assistir as anteriores também, estão em Zona Sul Meu Bairro, no IGTV. Eu vou ver, tô esperando aqui para ver se a Mac já entrou, logo eu já vou chamar ela. Hoje a gente vai ter também sorteio, então fiquem acompanhando, que na sequência a gente já abre as inscrições. Claudinha, muito obrigada. Pri, bem-vinda também, obrigada por já estar acompanhando. Deixa eu ver aqui se ela já está aqui, vamos ver. Enquanto a Mac vai chegando, então vocês sabem, né, que a gente está fazendo essa série de lives com as empreendedoras do bairro para conhecer mais sobre essas pessoas, sobre os negócios, também entender as experiências, né, durante esse ano de pandemia. Estamos chegando a dezembro já e tem muita história aí que já aconteceu e tem muita história para acontecer também, né? Tem muitas coisas para a gente conquistar. A Karine, obrigada, boa noite, que bom que tá aí também. Ana, Pri Machado, André, bem-vindos. Andréia, desculpa, bem-vindos. Que bom que vocês já estão acompanhando. Logo a gente já vai ter a Mac aqui participando. Ela não está conseguindo participar, vamos ver o que está acontecendo. Por que será? Sinal de internet, será? Vamos ver. Vamos ver, que a gente quer sorteio, né? A gente quer saber. Quer ter uma experiência também. Deixa eu ver. Vamos ver. Obrigada pela paciência também, por estarem aguardando com a gente. Muito bem. Vamos ver. Vamos ver. Acho que agora. Ah, agora ela apareceu aqui, ó. E
Grazi. Oi, Mac. Tudo bem? Tudo bom? Boa Bem-vinda. noite. Também. Às vezes a internet fica meio instável aqui, tava custando a carregar. Foi isso, eu achei. Não sei o que houve hoje. Tava bom o sinal, né? Vamos ver se Mas agora, se melhora. acho que agora deu, né? Como pode melhorar? Isso aí, por favor. Aham. Que bom, então, Mac. Já adiantei aqui para o pessoal que a gente vai te conhecer um pouco mais da tua vida profissional, pessoal também, né? Como essa fisioterapeuta agora se tornou também, né, uma terapeuta energética. E que hoje vai ter sorteio. Já Sim, né? adiantei, já adiantei. Tá aí. Então, vamos lá, então, Mac. Se puder te apresentar, contar um pouquinho da tua história pra gente. Sim. Bom, então, né? Gosto muito que me chamem de Mac, meu nome é Maqueles, né? Medeiros. Na verdade, eu venho, assim, de uma jornada longa na fisioterapia. São 18 anos já trabalhando com fisioterapia, sendo que eu comecei com fisioterapia geriátrica, né? O meu grande know-how, minha experiência maior, assim, foram em geriatrias. Eu sempre fui mais talhada para esse atendimento. Nunca gostei muito de trabalhar em hospital, embora tenha experiência em hospital, porque eu sempre gostei muito de interagir. E às vezes na UTI a gente não interage muito, né? Ou até mesmo nos leitos, é aquela passadinha meio rápida, assim. E a minha conexão, assim, com terapias energéticas, com física quântica, ela já vem de longa data. Eu comecei isso na minha adolescência. Lá pelos 15, 16, me despertou muito para leituras de livros sobre o poder do subconsciente. Depois, no período do vestibular, lá em Caxias, eu fiz curso de programação neurolinguística. E E tu eu é vi que lá, aquilo tu é de acrescentava para Caxias? mim, né? Tu é de Caxias? Eu sou de Caxias do Sul. E há quanto tempo tu Mas tá aí? eu me formei pelo IPA, então foram Ah, 5 tá. anos de faculdade, mais esses 18 anos de formada, né? Ah, maravilha. Trabalhada no facelift. Ah, maravilha! Adorei. E aí, enfim, ah, como eu trabalhava em geriatria e a domicílio, eu tinha muito contato com os familiares, né? Uhum. O convívio dentro das famílias, eu comecei a também me despertar para estudar constelação familiar, porque eu via que é todo um sistema. Quando alguém está doente, acaba desequilibrando todo o sistema, né? A família é um sistema, assim como a gente, o nosso organismo é um sistema, onde uma coisa desequilibra todas as outras. E o curso de cura quântum, que tem muito a ver com a constelação familiar, eu fiz 2 anos seguidos, onde eu participava de muitos grupos. Mas como é que surgiu isso? Foi para desenvolvimento pessoal no Uhum. início, né? Eu É. comecei buscando para mim. Fiz várias terapias, eu sempre fui muito buscadora. Eu gosto assim, eu sou meia. A gente chama de as louquinhas dos cursos. Aham. Falou em algum curso, se eu posso, eu tenho tempo, eu tô lá fazendo, né? Sim. Se bem que atualmente eu tenho focado muito no Axis, porque eu acabei me apaixonando por essa área. E, enfim, antes da pandemia, eu comecei em outubro a fazer Axis, com a ideia de associar. Porque eu pensei assim, bah, o paciente é muito mais que o físico, né? É. E eu acompanho bem aquela fase terminal dos pacientes. Uhum. Normalmente, paciente vegetativo. Eu já tive muito paciente que foi a óbito, me envolvo com as famílias, Uhum. porque eu não consigo ter essa coisa de eu sou profissional, vou lá, faço meu serviço, saio de lá. Para mim isso não existe, né? É um ponto de Difícil, né? vista meu. É. Eu acabo me envolvendo. E aí, tipo, ai, já gosto dos netos, já me envolvo com Nora, eu me envolvo com as famílias. E isso é uma coisa muito legal, porque eu tenho clientes que agora, desde que iniciou a pandemia, os familiares acharam melhor afastado Sim, do das atendimento. sessões, Aham, né? sim. Dos atendimentos. E eles me ligam, né? Quem é lúcido assim, eles me ligam para saber como é que eu tô. É bem legal essa relação. Enfim. Aí começou a ficar uma coisa assim, eu sempre amei fazer fisioterapia. Até porque hoje, estudando Axis, a gente tem que olhar para as nossas sombras, né? Para aquilo que a gente considera defeito. E eu sempre fui muito controladora. E na fisioterapia geriátrica isso é perfeito, porque tu tem que estar controlando quantos exercícios eles estão fazendo, tem que ficar de olho o tempo inteiro, porque às vezes, se é um paciente com Alzheimer ou com uma demência senil,
tu descuidou, eles perdem o foco. Então, esse lado controlador serviu muito para essa área da minha vida. Mas aí chegou um ponto que eu comecei a ver que era pouco, sabe? Eu comecei a perceber, até por causa das vivências minhas, com as experiências de Axis, constelação, técnica de cura quântum. Eu estudei muito também física quântica de data, assim. Sempre gostei de pegar livros e fazer. Fiz muitas aulas com o Hélio Couto. Até uma dica para quem não conhece, que quer começar. Ele tem muita coisa gratuita pelo YouTube, pelo canal dele. Foi por ali que eu comecei a estudar física quântica. Qual o nome aqui? Repete, por favor. Hélio Couto. Hélio Couto. Hélio Couto. Tem muito material gratuito. Para quem quer começar, começa pelas meditações dele no YouTube, que são bem básicas. Porque às vezes, primeira vez com 16 anos, eu tentei ler o Ponto de Mutação do Capra. Nossa. Achei extremamente difícil a leitura, entende? Daí tu acaba meio que desistindo. Quando, na verdade, tem formas de tu acessar isso. E é legal a gente dividir. Hoje tem essa facilidade, né? O YouTube, o próprio Instagram, né? Tem trazido mais, né? Essas informações para um acesso mais fácil, né? Não tão teórico, né? Exatamente. Porque se tu for para teoria, quem não gosta, acaba se desinteressando. Tem materiais que eu tive que ver 3 vezes para conseguir dar seguimento. Sim. Ou até mesmo cursos assim online. Que na primeira vez se tornou muito maçante. Isso que nem eu disse, isso é um assunto que me interessa, eu gosto. Só que eu acho que todos nós, ainda mais agora nesse período da pandemia, a gente acabou focando mais nisso, né? Porque até então a gente era muito cartesiano, tu não ouvia falar tanto em... Quem conhecia essas terapias energéticas era quem buscava isso. Mas não era uma coisa tão comercializada, né? Não. Tanto que eu tinha... O que eu aproveitei? Que eu já tinha muita experiência com fisioterapia, e aí por isso eu tinha confiança dos familiares e dos pacientes, por trabalhar há anos com eles. E aí sim, como é que eu tinha que fazer? Olha só, eu tô trabalhando com uma nova ferramenta. Mas o que é Axis? Aí, quem sabe tu deita e deixa eu fazer, e depois tu me diz como é que tu te sente. Foi assim que eu comecei a introduzir nos pacientes que eu tinha naquele período ali, antes de março, antes do Covid. Porque o que aconteceu? Minha vida mudou muito depois daquele período. Eu tinha muita vontade a fazer tudo focado com ferramentas energéticas, mas ainda tinha muita resistência de algumas pessoas, né? Então eu tinha aquela vontade, mas eu não tinha coragem de largar o certo, porque eu tinha agenda lotada, das 9 até as 6 da tarde, com pacientes a domicílio e em geriatrias. Eu atendi em 4 geriatrias na época. Nossa. E aí eu ficava, como é que eu vou abrir meu espaço e vou trocar o certo por duvidoso? Eu tinha isso comigo. Como é que eu vou dar esse passo? E eu fico assim, e aí eu aproveito para dar uma paradinha, porque tu vê que eu gosto de falar, né? Se deixar, eu engato e não paro mais. Qualquer coisa tu vai me dando um stop. Vou. E aí eu pensei, eu acho que é legal falar assim, eu admiro quem fez isso de uma forma que eu conheço pessoas que fizeram de uma maneira mais ousada isso, de sair de uma área de trabalho para outra. Só que para mim o que me deu esse start assim de conseguir abrir meu espaço foi com certeza a pandemia. Então, quando eu comecei ali, que eu saí do período que eu entrei na quarentena, eu fiquei trabalhando em uma clínica só, as outras 3 já tipo, cancelaram, né? Só para retornar após tudo. E até agora ainda não deu para retornar, né? Eu digo, bom, agora eu tô com tempo, eu vou estudar mais. E aí eu digo assim, eu não vou entrar nessa frequência, porque como eu disse, né, física quântica, quando a gente fala nisso, mecânica quântica, o que é? Tudo é energia. A mesma energia que tem dentro da gente, tem fora da gente. Tanto é que quando uma doença chega na parte física, é porque o desequilíbrio começou lá é como se fosse um iceberg. A doença física é a pontinha do iceberg. Teve todo um desequilíbrio mental, emocional, energético, que aconteceu antes disso, né? E aí, quando chegou a pandemia, eu digo, bom, agora eu não vou entrar nessa frequência do medo, né? Que tava todo mundo apavorado. E eu tinha 2 escolhas, mas eu já tava. Eu já conheci o Axis, eu tinha saído, porque na época eu era só facilitadora de facelift, sendo que eu recém tinha recebido meu certificado. Tipo, eu fiz a última pré-requisito uma semana antes, no final de semana antes da quarentena da pandemia, da primeira, em março.
E aí eu disse assim, tá, e agora? Eu pago a taxa para me tornar certificadora ou espero passar a pandemia? E aí alguma coisa, porque eu já estava voltada para todas essas ferramentas, né? Eu já Sim. trocava barras, aplicava facelift como praticante. Uhum. Eu digo, quer saber? É agora. Eu não vou ficar esperando É. passar, porque eu não sei até onde vai. E Uhum. foi maravilhoso, porque aí. E é isso que eu falo muito nas minhas lives, né? Uhum. Toma iniciativa, escolhe de coração o que tu quer fazer, porque o universo vai dar jeito, tu vai encontrar as pessoas que são os contatos certos para poder Uhum. desenvolver, que buscam o tipo de contribuição que tu tem para oferecer. Eu acho que essa é a grande É. realidade. A gente tem que dar o E primeiro na pandemia, passo, né? Se colocar à exatamente. É o que a disposição gente. também, né? Não é aquela coisa assim, eu vou sentar e dizer, tá, o universo manda tudo aqui Uhum. no colo. Não. A gente faz um engajamento energético, a gente faz uma demanda, a gente usa processos verbais. E aí, no começo, o que que eu fiz, né? Eu digo, eu vou começar a fazer live. Eu já vinha de uma questão que antigamente eu tinha um problema com imagem. Para fazer um vídeo, eu fazia ele 50 vezes antes de postar. E era um que outro de vez em quando, porque aquilo era uma tortura. Eu não me Sim. gostava, daí eu apagava. Quando eu fiz o workshop de facelift, passou isso. Eu parei de me julgar minha imagem. Ai, olha. E aí eu entrei bem naquela questão. Eu tenho informações que eu posso ser contribuição para as pessoas. Então, por que se ligar tanto na imagem, né? Se a imagem é uma coisa diante de toda a grandiosidade do resto. Uhum. Aí eu comecei a fazer um monte de live com outras pessoas, tipo um bate-papo do que estava acontecendo na vida delas na pandemia. E com temas que fossem para aumentar a frequência energética. Sim. Só que eu sempre deixei claro, né? Uhum. Eu tenho que ser congruente. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero manter a minha. Uhum. Era uma forma de Era eu me uma forma. exercitar. E realmente foi isso. Eu fui criando uma realidade. Tanto é que nesse meio tempo eu me mudei. Sim. Eu vim aqui para a Zona Sul, que era um sonho que eu tinha de vir morar aqui na Zona Sul. Eu amava passear aqui pela Zona Sul. Morei há muitos anos atrás aqui na Tristeza. E aí foi que eu comecei a usando os processos do Axis, Uhum. correndo barras. Eu comecei a me engajar energeticamente. Digo, não, eu quero uma casa. E aí, nisso, conversando na época, era só meu namorado. Eu digo, tem que ser uma casa. Ele, então que já tem um espaço para te trabalhar. Uhum. Porque o que que aconteceu? Os espaços onde eu também trabalhava na época da pandemia fecharam. Uhum. Então, não tinha nem como fazer parceria de pagar porcentagem. Sim. Aí, o que que eu estava fazendo? Tava surgindo aluno para classe e eu estava atendendo um apartamento. Bah. Eu pensei, eu Não não dá. vou parar, eu vou continuar, né? Sim, E aí eu sim. comecei a fazer demanda. Uhum. Tipo, tá, onde é que vai ser contribuição? E eu já amava aqui a Zona Sul. Uhum. Só que a princípio, mas é meio distante do trabalho. E eu Sim. pensava, bom, mas se for na Zona Sul eu não me importo, né? Uhum. Fora que meu objetivo era vir pra Era cá e mudar já. trabalhar só com Uhum. isso. Sim. Uhum. E aí foi muito louco, porque as coisas foram acontecendo, claro, sempre fazendo movimentação. E aí eu sou muito congruente energeticamente, é isso que eu sempre digo para as alunas quando vem fazer classe de barras ou de facelift. Uhum. Tu tem que vivenciar aquilo que tu vende. Sim. Uhum. Porque aí, se tu vivenciar, tu vai ser o convite, as pessoas vão gostar daquilo. Uhum. Tipo, é assim que funciona a energia. A gente convida, né? É. Então, eu gosto sempre de dizer que não tem muito. Não tem por que a gente ter competição, porque Uhum. vai ter aluno para todos os tipos de facilitadores, porque cada uma vai ter uma Sim. energia que vai ser o convite. Uhum. É a E aí identificação, foi né? isso. É como em tudo, né? É sintonia, identificação, né? É tudo, como tu falou ali, o pensamento que eu pensar, né? Eu também, eu moro numa casa que eu idealizei ela, eu sonhei com a casa como eu queria, né? Já busquei, né, Uhum. também as terapias energéticas com esse objetivo, né? De entender, afinal, né? Por que que as coisas acontecem ou não acontecem, né? E aí a gente precisa E abrir a mente, né? é como uma atividade física, né? É como uma atividade física. Cada um vai escolher uma ferramenta. Não estou dizendo assim, o Axis é a melhor coisa do mundo. Não, ele é uma ferramenta que existe que para mim funciona. Está funcionando muito bem. Mas o próprio Axis diz que a gente não deve excluir nada, porque o Axis trabalha com expansão de consciência. Uhum. E quando tu tem a consciência expandida, tu não exclui nada, porque a gente entende, que daí tem muito a ver com a física, né? Sim. Que a gente é um pedacinho do todo. A gente está conectado com todo o universo. Perfeito. Então, se tu vibrar uma frequência alta, tu vai ter mais daquilo. Se tu Uhum. baixar a tua frequência,
o importante é tu ter estado de presença para tu ver que baixou e tu buscar uma maneira de De elevar ela. recuperar. Seja através de atividade física, de leitura, de barras, de reiki. Enfim, existe infinitas possibilidades mesmo, né? A gente tem um pessoal acompanhando aí, né, daqui da Zona Sul, e a Renata da Doce Sabor falando também, ó, eu também mentalizei a casa que queria e aqui estou, eu e minha família, bem onde queríamos estar. Maravilha. Como pode melhorar, né? Como pode melhorar. E isso é para tudo, né? O trabalho que a gente quer, né? As pessoas que a gente quer ter no nosso entorno, tudo, né? Eu sou muito feliz com Zona Sul Meu Bairro, porque eu também idealizei esse trabalho, né? De certa forma. E as pessoas que estão comigo em Zona Sul Meu Bairro são pessoas com esses objetivos, né? De crescer, de melhorar, uns contribuem com os outros. Então, eu digo, nossa, perfeito isso. E é muito grandioso isso, porque quando tu se cria uma egrégora, né? Que nem esse teu projeto eu acho lindo, porque se criou uma egrégora. E é muito louco isso, porque como é que eu cheguei em ti? Eu já tava perguntando pro universo, porque eu venho do... Eu tava morando no início da Zenha, quase ali, início da Bento, que era meio Partenon. Então eu já estava num grupo do bairro ali que não era tão organizado como o teu. E eu comecei a ficar nas perguntas aqui, tá, universo, agora eu escolho encontrar um grupo aqui no bairro onde eu tô morando, né? Porque, claro, eu tenho clientes que vêm até aqui, que não deixam de vir para receber barras e facelift. Minhas alunas, algumas vieram para fazer troca, porque isso é uma coisa que eu possibilito também, eu abro espaço para a gente exercitar aquilo que a gente aprende nas classes. Mas muitas não, porque ficou distante, né? E eu acho isso compreensível, nem todo mundo dirige, enfim. E aí eu digo, não, mas eu quero dar um jeito de ampliar. De começar a me comunicar. E eu disse, universo, me manda as pessoas que podem ser contribuição. E aí eu não sei o que eu tava olhando que eu cheguei até ti, né? Que eu vi, alguém eu acho que marcou, alguém postou um pôr do sol e te marcou, e daí eu fui atrás de ti para ver do que se tratava. E é muito grandioso, porque eu já tenho o pessoal do grupo, tipo, agora vai ter o workshop do dinheiro, já tem a Aline que trabalha com barra de Axis, que já se inscreveu pro workshop. Já encontrei uma ex-colega minha que a gente fez a pós-graduação em osteopatia, a Michele. Ah, Michele, que legal. Que também estava no grupo, que eu não falava com ela há muitos anos, porque acho que faz mais de 8 anos que a gente fez a pós-graduação juntas. Então isso é muito legal, né? Tu vai conectando com as pessoas. É muito legal. Ó, a Beth está acompanhando também, podologia. Eu quero fazer um parênteses já para a gente falar do sorteio. Quero que tu explique como é que vai ser essa dinâmica, uma dinâmica, né, de relaxamento. Isso. As pessoas, cada uma vai estar na sua casa. Enfim, queria que tu explicasse para depois a gente abrir a inscrição. Tá. Em primeiro lugar, como é que surgiu isso, né? Eu já fazia relaxamentos presenciais. Na verdade, o meu trabalho de conclusão de curso de faculdade foi com relaxamento físico com energético, né? Então, o meu trabalho de conclusão foi com relaxamento, só que daí eu tinha que voltar para um público, eu fiz voltado para gestantes. E aí, passando os anos, também buscando me desenvolvimento pessoal, eu comecei a trabalhar muito com empoderamento feminino no sentido assim, eu fazia cursos, essa questão de imagem às vezes me incomodava, porque não estava dentro do padrão que a sociedade exige. Então, eu com uma outra colega criamos um método, né? O método era o método MB. M de Maqueles e B de Beatriz, que era ela, que é ela. E aí, o que a gente fez o que a gente associava? Eu peguei coisas da osteopatia, Pilates Clínico Internacional, que eu também dou, que trabalha muito com postura e consciência, né, corporal, relaxamentos. Daí eu trouxe de volta a vivência com relaxamento. E, a princípio, o método era para trabalhar homens e mulheres, né? Grupos mistos. Só que eu tenho uma pegada maior com o feminino. Talvez por eu buscar tanta terapias e coisas para mim, acaba que eu tenho uma empatia maior, não vou negar. E aí, nesse meio tempo também, eu não tinha feito o curso de facelift ainda. Tá. Nós trabalhávamos muito o relaxamento nesses grupos presenciais com mulheres. Porque acabou que só se for aquilo que a gente vibra, a gente atrai. E eu já tinha essa pegada de cura do feminino, dança do ventre. Então eu queria trabalhar mais associando tudo que era técnica
com mulheres. E ela já não, ela queria fazer mais misto, né? Tanto que acabou que a gente desfez a parceria. Oh, olha só. Mas, Segue. mas nesse meio tempo eu já criei um outro projeto que é o Rap com Elas, que por enquanto está sendo virtual, né? Por causa da questão do Covid, com uma outra conhecida minha de Caxias do Sul, que também já trabalhava com roda de mulheres presencial. Aí chegou o Covid e ela meio que teve que parar. Suspendeu. E eu digo assim, mas por que então que eu não trabalho esses relaxamentos, né? Eu posso usar, eu não vou poder fazer a parte do toque, que tinha algumas coisas. E exercícios e atividades assim mais físicas, eu ainda não me engajei em ver uma forma de fazer isso por vídeo, porque o que eu fiz, eu achei muito, como é que eu vou te dizer? Ficou meio doméstico os vídeos. Daí eu achei legal, não achei legal para comercializar. Mas os relaxamentos esses direcionados é perfeito, ficou muito legal. Então o que eu fiz? Comecei a fazer presencial, com valor super, é um investimento, na verdade, né? Porque o valor, cada um vai dar o valor conforme vê o resultado. Mas o investimento é um investimento baixo. E aí surgiu a ideia, digo, vamos sortear alguma coisa na live, vamos presentear, já que é período de Natal, dezembro tá chegando, por que não dar um presente, né? Porque tem isso também, quanto mais a gente presenteia, mais a gente recebe. E eu acho legal essa iniciativa do grupo, né? Sim. Que tu criou, das pessoas sortearem os serviços, né? É uma forma de apresentar, cada um trabalha. pelo menos de uma parte, né, do teu trabalho. O teu trabalho é bem amplo, né? Não é, né, como uma alimentação, às vezes a alimentação é aquilo ali, não, é um trabalho bem amplo, né? Então é uma parte, né? Até para verem como é a tua dinâmica, enfim, né? E assim, o que é o relaxamento hoje? Eu posso ver. Antes eu trabalhava ele muito voltado para consciência corporal, né? Tipo aquela coisa de conhecer o seu corpo, de ver como é que tá alinhado, como é que tá a postura. Hoje já é um relaxamento que, além de consciência corporal, eu gosto muito de usar visualização, porque o nosso cérebro, tudo que a gente envia para ele, ele registra e ele vai buscar uma forma de criar aquela realidade, né? De materializar aquela realidade. Então, o que eu fiz? Eu comecei a usar associando com isso. Aí com processos verbais também, com perguntas, já focando o teu cérebro para ir para onde tu deseja, né? Tipo, para aumentar a prosperidade, para a pessoa. Na verdade, tudo já existe para gente disponível. O que eu faço é facilitar isso através do relaxamento e aumentar o estado de presença. Porque quando a gente está num estado de presença mais elevado, a gente até baixa a frequência, mas aí tu te dá conta, né? Tipo, tô muito acelerada, daqui a pouco tu evita discussão, tu evita atitudes precipitadas se tu tá num estado de presença maior, tu te dá conta que tu tá julgando e que aquele julgamento vai te baixar a frequência energética, que não vai ser legal, e aí tu até faz a coisa, mas tu te trata com carinho também, tipo, tá, ok, fiz, mas e agora? O que eu vou criar a partir daqui? Isso é a ideia do relaxamento, aumentar esse estado de presença, trabalhar a consciência corporal, trabalho muito com respiração. E a ideia foi essa, então, presentear alguém. Ele é feito... Na verdade, eu já estou aberta para fazer grupos presenciais. Até agora, o pessoal está preferindo ainda, pelo menos até hoje, o pessoal que trabalhou os módulos comigo está preferindo continuar online, pelas questões do Covid. Mas é como eu disse, até 3, 4 pessoas, eu tenho como trabalhar presencial aqui, porque eu tenho espaço, a gente vai manter os cuidados, né? Tudo é higienizado. E, enfim, então o que a gente faz? São todas as terças-feiras, às 20 horas da noite. Eu criei um grupo onde, mesmo não sendo dia de relaxamento, às vezes eu largo alguma meditação que eu faço e acho legal, eu divido com o grupo. Eu mando perguntas para a pessoa já ir focando, né, no que vai ser trabalhado, já ir meio que pensando a respeito do assunto que vai ser trabalhado. São sempre perguntas que são bem do Axis mesmo, né? Que são perguntas para expandir tua consciência. Então, legal. Tipo, semana passada eu acho que foi uma assim... o que se requer para que eu perceba a minha potência? Porque a gente é potente. Às vezes a gente só não para perceber, né? Não se dá conta. E aí quando não se dá conta, mas tá tudo dentro da gente. Na osteopatia já diz isso, que é o princípio da autocura, é um princípio da osteopatia. Tu movimenta, mas tu movimenta para deixar o corpo organizar, né? Então, e assim é com a parte mental, com a parte energética.
Sim, maravilha. Então vamos abrir aqui para o pessoal, já sabem, vai ser amanhã, então, é toda terça essa sessão de relaxamento online. A Mac envia o link, tá? Então depois a gente vai fazer contato com a pessoa para ter o número, né, de telefone da pessoa, porque é enviado pelo WhatsApp um link para que a pessoa possa acessar esse ambiente virtual, né? É isso, né? Isso. Então, É pelo Google Meet. o Google, tá. Perfeito. Então, quem quiser concorrer a essa sessão de relaxamento para amanhã, para já começar dezembro bem alinhado com seus objetivos, relaxado, sem ansiedade, é dezembro, mas tá tudo bem. Pode botar aí, pode colocar aí nos comentários, eu quero, que eu vou ir dando o número aqui para vocês, tá? Enquanto a gente vai conversando, é só colocar eu quero, amanhã 20 horas, né? Amanhã às 20 horas, lá pelas umas 17, 18, eu já envio o link. Se a pessoa quiser, eu boto ela no grupo para passar a semana inteira nessa frequência, porque a gente chama de egrégora, né? Quando tu tem um objetivo em comum com um grupo, tu se cria uma egrégora com aquele objetivo, que seria o autoconhecimento, aumentar o estado de presença, relaxar, diminuir a ansiedade. Então, posso pôr no grupo, daí mantém a semana. Se na outra semana a pessoa não quiser comprar outra sessão, a gente sai do grupo e não tem problema nenhum. Perfeito. Aí fica a critério de cada um. Tá, maravilha. Já coloquei. E falando nisso. E deixa eu só ver a guria atual, né? Foi a primeira ali, Pri da Natura, Tati, Delícias da Nutri também, tá? Já anotei vocês. Se mais alguém quiser, é só colocar que depois eu incluo aqui. As sapatilhas ali também. É, a Tati, né? A Beth. É. E assim, ó, eu ainda vou passar, e eu faço isso com todo mundo do grupo, tá? Eu passo isso, que a ideia o que é? De novo, eu vou dizer a mesma coisa. Primeiro, é me manter na prática do relaxamento, porque quando eu monto, eu tenho que criar, eu acabo fazendo. E, além disso, não perder esse feeling para quando voltar aos grupos presenciais, aí e com tudo mesmo, né? Então, por isso que o investimento é super baixo. E, além disso, eu ainda possibilito, porque eu passo a gravação no outro dia, para as pessoas fazerem o número de vezes que elas quiserem o relaxamento. Porque eu tenho muitas pessoas que não fazem ao vivo online porque estão no trabalho ou acontece algum imprevisto, mas elas sabem que naquela semana eu vou passar o vídeo e elas vão poder fazer quantas vezes elas quiserem o relaxamento depois. Né? Ah, legal, bom saber. Uma boa possibilidade também, né? Que às vezes, bem isso, né? Não tem essa possibilidade de estar ali online, né? A Adri tem compromisso amanhã, dessa vez não vai. Só por isso, né, Adri? Senão eu tava ali. Eu quero. Próxima vez, então, que mais é possível. Eu achei muito interessante, assim, tudo isso que tu falou, né, Mac, de como tu foi construindo, né, o teu empreender muito baseado no online, né? Porque tudo bem, né? As portas se fecharam, né, das geriatrias, mas as coisas precisam acontecer, né? E foi difícil para ti fazer isso no online? Se colocar o teu negócio no online? Honestamente, a questão assim de ir para as lives, como eu falei, eu já tinha passado por um processo de facelift e que me empoderou, porque eu sou bem honesta. Antes, assim, eu parava na frente, eu tô com o cabelo aqui que tá muito grande. Não vou marcar live com ela antes de fazer meu cabelo. Tipo, muita coisa, assim, que é muito pequeno diante de tudo que tudo numa live possibilita. Antes eu não faria, porque eu ia ficar me julgando a minha imagem, como é que tá, como é que não tá. E aí foi assim, ó, então isso foi fácil. Mas o que eu te digo que pra mim, e até hoje isso é um pouco complicado, só que chegou um ponto hoje que as pessoas me procuram e me dizem assim, quem é que tá fazendo tuas postagens? Qual é o profissional que tá fazendo tuas postagens? E eu vou te dizer que as minhas postagens, tipo, tô engajada em grupos de divulgação, mas as minhas postagens sou eu que crio. Só que isso aí foi uma caminhada assim, ó. Não foi uma coisa, foi desafiadora. A gente não deve dizer que as coisas são difíceis porque isso parece que pesa mais. Foi desafiador. E até hoje é desafiador, porque que nem eu te disse, eu poderia estar trabalhando com correção postural via vídeo,
Só que eu ainda acho muito, já testei, e os vídeos que eu fiz eu achei muito precário ainda, né? Uhum. Talvez falte realmente um profissional que entenda de editar e coisa e tal. Uhum. Mas a questão de lives para mim foi muito tranquilo, porque eu sempre digo isso para as pessoas. Nada melhor que esse bate-papo, porque eu tô falando de uma Uhum. coisa que tá saindo ao natural. É, uhum. E aí, As e aí pessoas quando eu falam, eu comecei a tenho fazer. medo da live. Gente, é uma conversa. Você vai me contar como tu é, qual é o teu trabalho, né? Como é que tu faz o teu trabalho, enfim. E eu vou te perguntando, né? Mas é uma conversa, não tem muito além disso. Exatamente. Até E aí, assim, porque ó, a gente não quer uma coisa robotizada, né? A gente quer ver a exatamente. pessoa, conhecer como é que ela é, né? Se vai entrar o cachorro correndo, a criança, tá tudo certo. E isso é muito louco, porque às vezes a gente se identifica mais com quem é assim, né? Uhum. Que é gente como a gente, Se né? fica. Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com destruir julgamentos, porque antes eu achava que tinha que Sim. fazer trocentas coisas para ficar perfeito, e Uhum. às vezes perdia energia. Uhum. E a live foi isso, foi assim que eu me engajei, porque eu realmente vi. Eu tinha duas opções, ou eu sentava e chorava porque eu estava desempregada, que Uhum. pensa que eu tinha renda de 4 clínicas Uhum. e mais vários a domicílio, Ou ou eu ia ver o mexia. que que sobrou. Uhum. Ou eu vou ver o que que sobrou. Ok? E aí eu lembro que eu acompanhava muito outros facilitadores que têm mais experiência que eu e que são muito empreendedores. E eles diziam isso pra gente. Vocês vão ter que botar a cara na vitrine. Onde é que é a vitrine hoje? É a É a rede internet, social. é a rede social. E aí não adianta só fazer postagem sem fazer um videozinho de vez em quando, porque as pessoas gostam de se conectar. E aí isso tem a ver com física. A energia chega antes da linguagem. Então, assim, ó, se tu não botar a cara, talvez vai ter quem vai se alinhar, vai, mas não vai ser tão, acho, que pode ser só um ponto de vista meu também, mas tu compra energia, né? Uhum. Eu digo isso porque eu participei de algumas lives em alguns canais Uhum. e foi assim que me chegaram alunos. É assim, né? Porque também quando tu faz a live, ela tá ali, né? A bolinha tá aparecendo lá para quem tá te seguindo, né? Ou alguém pode dizer, olha, seria legal tu ver isso, e aí tu encaminha para alguém, né? Então, a E eu divulgação acho que hoje, assim, ela é infinita, tem infinitas formas, né? e não só pra gente se divulgar, também pra gente Para poder compartilhar, né? adquirir Uhum. produtos, Uhum. porque eu vejo assim, ó, quanta gente dos grupos que são assim, eu virei cliente. Uhum. Porque aí tu vê lá, tipo, eu não sei o nome da. É Tati das Sapatilhas. Uhum. A Tati é famosa, Eu tá? não vejo a hora de tirar um tempo pra ir lá olhar aquelas sapatilhas, porque eu tô apaixonada, é uma mais linda que a outra. Ela leva até Quando que se você, eu não não se tivesse. preocupe. Quando que se eu não tivesse no É, grupo, tu ia. talvez eu fosse saber da existência, Sim, né? é. E Uhum. assim é, como tem outros grupos assim, compra as marmitas, aí tu fica Sim. sabendo que faz um docinho, aí quando tiver algum evento que quiser comprar um docinho, tu já sabe que tá ali, tá na mão, todo mundo conhece. Então, é bom também para isso, né? Todo mundo sai ganhando, eu acho. Uhum. Com certeza. Mac, quero que tu fale assim um pouquinho mais. Tu já falou ali que o Axis ele tem. Oi, eu te levo. Ela já disse, viu? A Tati te leva. Olha Uma aí, ó, como maravilha. pode melhorar. Adoro. O Axis ele tem diferentes caminhos, né? Tu consegue dar uma explicadinha melhor pra gente? Como é que tu usa o Axis hoje? Sim, sim. Bom, o Axis Conscious, na verdade, para quem não conhece, é um conjunto de ferramentas que fazem com que tu expanda a consciência. O mais conhecido, com certeza, é barra de Axis, que normalmente as pessoas chegam pelas barras para depois conhecer as outras coisas. Hum. As barras de Axis é um processo, ele não é um processo corporal, ele é um processo mental, onde tem 32 pontos na cabeça, onde tu toca e tu vai liberando crenças a respeito de que cada ponto tem um significado, tipo, crença a respeito de dinheiro, de Uhum. saúde, de sexo, implantes distratores, que é sentimentos que nos distraem, tipo ciúmes, raiva, medo, insegurança, dor. Tudo são sentimentos que nos distraem.
Então, são vários pontos que tu vai tocando e a pessoa vai liberando, sem muitas vezes ter a percepção do que ela tá liberando de trauma. Uhum. Mas libera. Isso são as barras que normalmente é o caminho, todo mundo conhece o Axis por ali. Por ali. Eu, embora tenha feito a classe de barras, quando eu recebi numa troca, uma sessão de facelift, eu me apaixonei pela aquela energia. Eu não me apaixonei conhecia ainda o facelift. Já tinha escutado vários outros, E aí, mas essa não. assim, ó, eu sou tendenciosa a falar do facelift, porque eu realmente foi paixão à primeira vista. É Tanto que incrível. daí eu recebi numa. Como é que eu cheguei? Cheguei para trocar barras, e aí comentei com as gurias assim na troca, né? Com a minha primeira. Isso foi com a minha primeira facilitadora. Uhum. Aí eu disse, hoje eu não tô legal, gurias, não queria nem sair de casa, tô me sentindo gorda, tô me sentindo toda errada. Não minto pra vocês, foi exatamente isso que eu cheguei falando. Quase que eu fiquei em casa. E aí uma delas me disse, tá, então deita aí na maca que hoje tu não vai fazer barras, eu vou te aplicar uma sessão de facelift. E tu pensa que eu levantei da maca me sentindo a Gisele Bündchen. Outra. Tipo, foi um empoderamento. E aí, se tu vê o antes e depois da foto, também deu diferença. Olhem no perfil da MAC, é incrível mesmo, o antes e depois. E aí, assim, ó, eu digo, não, mas eu quero me sentir assim todo dia. O que eu preciso para me sentir assim todo dia? E aí não tinha muita gente com facelift, a maioria era praticante de barras. E eu botei uma meta, quanto é que sai o curso para virar praticante de facelift? Tipo, mais ou menos assim. Daí na época era R$ 900. Eu digo, tá, então foi novembro. Eu digo, final de janeiro eu vou estar com essa grana na mão para pagar à vista esse curso. Eu escolho. Foi bem assim, eu fiz uma demanda. E aí o universo que dê jeito, porque eu já tava com a questão do Axis, né? Que a gente usa essas ferramentas. Aí tá, fiz a classe de facelift, virei praticante daí, né? E digo, mas eu quero mais. Porque daí foi que eu vi como aquilo me empoderou fazer a classe, né? Eu saí de lá fazendo vídeo. Tipo, eu saí da aula fazendo vídeo. E me sentindo super bem. Tipo, não aquela coisa assim de ficar procrastinando, vou deixar pra amanhã. Não, saí com uma. E aí eu comecei assim, eu não vou vender o facelift como algo que rejuvenesce só o rosto. Porque na verdade isso é escolha. Talvez vai chegar alguém na maca e vai levantar com o rosto, no máximo, muda muito a luminosidade. Mas tem pessoas que não vai diminuir ruga, é raro. Tanto que é só ver as fotos do antes e depois. Sim. É a expressão, Mas, né? A expressão com certeza já muda. Mas com certeza o empoderamento de... O que é esse... Quando eu falo em empoderamento, porque às vezes não é ter poder sobre outra pessoa. É um empoderamento de tu reconhecer a tua potência. Porque tu vai tirando tudo que é julgamento que tu tem com imagem, com autoestima, com questão de envelhecimento. E aí isso que vai fixando essas marcas no nosso rosto. Quando a gente libera isso, essas coisas vão mudando. E aí sempre que eu falo, acaba voltando muito para o público feminino, porque são as mulheres que buscam estética. Mas para os homens também é maravilhoso, porque o que acontece? E aí isso é como chega para mim. Cada profissional tem um jeito de trabalhar. Os homens que me buscam são todos para a questão financeira. Eles vêm para correr barras porque alguém disse que vai ser bom para ganhar mais dinheiro, para expandir o horizonte financeiro. Ok. E aí eu tô ali trocando barras e aí a gente percebe a energia da pessoa, né? Porque a gente se engaja. Sim. Aí tu vê que daqui a pouco o que a pessoa tá precisando é melhorar um pouquinho a autoestima, é deixar de ser crítico, porque daí ela para de criticar o colega e dá menos conflito. Então, conforme que vai levantando ali, o corpo vai pedindo. E aí tu faz o facelift, tu vê que eles se tornam homens com uma comunicação mais assertiva, mais afetivos com os filhos e com as esposas. Então é bom para ambos, né? Com certeza. E o financeiro, ele tem relação com muitas coisas, né? Nossa. Exatamente. Não é uma coisa assim, é isso e ponto. E aí foi isso, daí eu resolvi virar facilitadora de facelift antes de virar de barras. Que legal. Que é um processo mais longo. Porque o que acontece? Quando tu quer virar facilitadora de barras, você tem que fazer 3 classes de barras só. 3 classes de barras com 3 profissionais diferentes. Sendo que a segunda e a terceira classe tu paga só metade. Já o facelift não. Tu tem que fazer a classe de barras para poder fazer um curso que é um avançado, que a gente chama que é o fundamento, que são 4 dias onde tu vai ficar trabalhando tudo que é crença, a respeito de tudo que é área da tua vida. Aí depois que tu faz esse fundamento, tu tem que fazer o 3 dias de corpo. Daí tu vai para cima de uma maca e fica recebendo mais de 60 processos corporais e aplicando
São 3 dias inteiros recebendo e trocando, acessando o teu corpo através de processos corporais, que isso aumenta a tua comunhão com o corpo, até para tu poder trabalhar com o corpo do outro. Sim. E aí foi isso, daí eu fiz esse caminho meio que inverso. Quando eu já era facilitadora de facelift, as minhas alunas de facelift começaram, não, mas tu tem que virar facilitadora de barras, tu tem que virar porque eu quero fazer contigo. Sim. Não, então tá, né? Daí foi muito fácil, porque daí eu já tava com todo o caminho mais complicado pronto. Sim. E aí eu fiz 2 classes durante o Covid, agora durante a pandemia eu fiz as 2 classes que faltavam, paguei a certificação e me tornei facilitadora de barras também. Nossa, que legal. Mas, e agora, por último, já estava engajada no teu grupo, Sim. eu fiz pela segunda vez os 3 dias de corpos, que me possibilitou virar facilitadora desses workshops de cada processo corporal. Sim, sim. Eu só ainda não tô divulgando muito aberto, porque eu já assinei os contratos, a gente assina um monte de contrato, eles pedem pra gente não fazer propaganda antes de chegar ter a papelada. Sim. Mas eu acredito que até sexta-feira eu já vou estar com isso na mão e já tô com, já tá meio que montado assim os primeiros workshops de processos corporais. Que legal. Nossa, incrível, né? Que pandemia o quê, né, gente? Vamos fazer as coisas acontecerem. E é louco isso, porque quantas das pessoas que estão no grupo, né, na Zona Sul, meu bairro, que se reinventaram na pandemia e que descobriram realmente o que elas têm vocação. É incrível. Ó, a Aline entrou, nós estávamos falando nela antes. Tá aí, dona Aline. A Aline, quinta-feira, vai conversar com a gente. Eu disse, é uma sequência, né? A Karine, a psicóloga, conversou na sexta, hoje contigo, e vamos seguir nessa mesma linha, né? Porque dezembro vai nos exigir, né? Também um pouco mais. Vamos seguir nas terapias energéticas aí na quinta-feira também. E florais, né? A Aline também trabalha com florais. Eu vi que ela trabalha com limpeza de casa, de ambiente também. Geobiologia. E eu acho legal isso, porque assim, ó, quanto mais gente trabalhando com isso, mais sobra a frequência do planeta, né? Porque isso aí é a reação em cadeia, assim, mais gente fica conhecendo. Eu tenho pessoas que chegam pra mim e dizem assim, mas eu vou fazer uma classe de barras, tá meio saturado. Não está saturado. Tem muita gente que nunca ouviu falar, que nunca fez uma sessão. Então... Ó, a guria atual. Pode falar. Eu comecei as vendas de roupas e bolsas na pandemia. Está dando muito certo. É isso. Maravilha. Aí. Às vezes a gente precisa ter um susto desses, que foi a pandemia, para tirar o nosso chão, para que a gente possa realmente ir para a área que a gente está querendo ir há muito tempo. Colocar os nossos sonhos em prática, né? Também, né? Exato. Porque aquela história, eu pelo menos foi assim, eu tinha aquela história, mas eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Não, vou indo devagar. Não teve devagar, entendeu? Era agora ou não era. Então... Não tem tempo para ir devagar. Não, exatamente. E eu acho que essas questões de ferramentas energéticas, que são várias, né? Tem reiki, constelação, barras. Eu sempre digo, eu não gosto de dizer assim, ó, as barras é que vai salvar. Não, eu acho que são infinitas possibilidades. Cada profissional tem o seu jeito de trabalhar e vai ter público que... É que nem religião. Cada religião serve para um público, né? E uma não quer dizer que porque tu goste de uma hoje, que tu tenha que simplesmente isentar as outras, porque daqui a pouco volta a funcionar. Eu, por exemplo, com Reiki, eu fiz o nível 1, eu só fui fazer o nível 2 agora. Desculpe, menina, só consegui entrar agora. Cheguei a pouco. Não, mas tá tranquilo, nós estávamos falando bem de ti. Querida. E eu acho que é isso, eu fui fazer o Reiki nível 2 só agora, porque eu pensei assim, agora, por exemplo, na época, minha avó veio a óbito no meio da pandemia, mas na época, fazer o Reiki 2 foi bom, porque ela estava hospitalizada, então tu pode enviar à distância. Sim, pode fazer. Então, olha que legal daqui a pouco. Eu não tô fazendo propaganda do meu peixe, porque na verdade eu não sou mestre em Reiki, então eu não posso dar curso. Mas olha que legal para aqueles filhos que querem, de repente, não podem entrar na geriatria. Olha que forma de ter um carinho com os pais, daqui a pouco de fazer um curso assim, poder aplicar Reiki à distância, né? Então, eu acho que esse período aí, qualquer ferramenta energética é sempre muito bem-vinda. Não só também por ser uma contribuição pra gente, que eu acho que tem que começar por aí,
mas também porque a gente acaba contribuindo em elevar a frequência de todo mundo que nos rodeia. Não, com certeza. A Pri, né? A Pri da Natura botou ali que a pandemia agilizou as vendas dela no espaço digital. E é verdade, né? Talvez antes, muitos, né, tinham essas ferramentas e não usavam, né? Porque era mais fácil, na verdade, era cômodo, né? Ir até a pessoa, pegar o material impresso para olhar, né? Quantas de nós não fizemos isso, né? Vai lá e bota o nome do lado do que tu vai comprar. Agora, eu não. Aliás, eu já disse que eu vou desinstalar o aplicativo da Natura, né? Porque eu instalei. E é muito fácil. Não, todo dia tem uma possibilidade de compra. É fácil Como demais. pode melhorar? É fácil demais, inclusive. A E Aline disse, isso, não sei o que ela é, eu sou ali, mas eu não sei o que era. mestre em reiki, será? Ah, pode ser do rei. Responde aí pra nós ali. Do rei que a gente estava falando. Mas isso de comprar é verdade, sabe? Que eu não comprei mais nada na rua. É, Tudo olhando ali no Instagram, nos grupos. E aí, se o preço estava atrativo para mim, manda entregar. Até porque muita gente está entregando tudo em casa, nem. Eu já tô até mal acostumada, né? Porque as pessoas não estão nem cobrando frete. Ó, mestre em reiki. Ó, o rei que mudou a minha vida e da minha família. Fiz o nível 1, a Miriam. É isso aí. Muda, né? Gente, porque na verdade o que acontece, né? A gente vê só teve muito casal que se uniu muito agora na pandemia, mas teve muitas famílias que entraram em conflitos intensos, né? Porque o que acontece? Antes a gente estava no piloto automático vivendo na rua. E aí daqui a pouco, o que acontece? Muitas pessoas dentro de um apartamento, com filhos pequenos ou filho adolescente, marido, esposa, e aí, né? Não passaram uma vida inteira sem conviver dessa forma. E aí bate ansiedade, bate insegurança, bate um monte de sentimento, né? E às vezes, se a gente não para com o estado de presença ou busca alguma ferramenta, acaba mesmo se desentendendo. Então, acho que. E até adoecendo mais, Sim, né? com certeza, com certeza. Gente, daqui a pouquinho, então, a gente vai fazer o sorteio. Vamos dar mais uma chance aí, se tem mais alguém que quer participar. A gente está sorteando, então, participar de uma sessão de relaxamento, que vai ser amanhã, às 20 horas, online. Tá? Essa sessão, ela é pelo Meeting, é gravada e ela é disponibilizada depois também para você poder fazer durante a semana, enfim, quantas vezes quiser. Então, quem quiser concorrer, é só colocar aí eu quero nos comentários que eu incluo aqui no sorteio. A Raíssa. E se alguém tiver. Tudo bem. E se alguém tiver alguma dúvida enquanto isso e quiser, de repente, se eu conseguir esclarecer, né? Se eu puder esclarecer, fiquem à vontade a respeito dessas ferramentas. Isso. Eu ia te dizer se tu tem algum curso, algum workshop aberto, inscrição também. Não sei se tu quer fazer alguma chamadinha. Sim, eu tô na quarta-feira agora com uma classe de facelift energético. E se alguém aí tiver interesse em fazer, ainda dá tempo de participar, né? A gente faz o material, já tô com material extra pronto, só tem que fazer o certificado. Sempre lembrando que essas classes, elas são com certificação internacional, tu fica inscrito no site do Access Consciousness e tu pode, é profissionalizante, né? Tu pode aplicar em qualquer lugar do mundo em que tenha Access. Tu fica possibilitado para isso, após uma classe. Além disso, quem faz a classe comigo, eu tenho grupo de acompanhamento no Whats para as alunas, tipo, qualquer momento pode tirar dúvidas, trazer alguma coisa que aconteceu nos atendimentos e também trocas, né? Eu tô possibilitando trocas porque eu acho que é bem importante. Quanto mais a gente pratica, mais a gente se engaja com essas energias, mais vira o convite para outras pessoas quererem acessar isso também. E no domingo vai ter uma classe de introdutória de um livro do Axis, que é Saindo das Dívidas com Alegria, da Simone Milazas. E daí eu dou junto com uma outra facilitadora, que é uma classe com muito processo verbal e facilitação. O que seria essa facilitação? A gente vai pegar algumas coisas que a gente tem um material, né, da apostila que é associado com o livro. E mesmo assim a gente vai criando muito processo verbal, conforme as pessoas vão levantando julgamentos e pontos de vista. Esse é bem focado para prosperidade, abundância e dinheiro, assim. Então, quem fizer esse curso do domingo,
A gente faz também algumas dinâmicas de tempos em tempos, que é um outro projeto piloto nosso, que a gente está usando tudo que a técnica que ela tem e eu tenho, voltadas para criar, engajar com a energia do dinheiro. Então a gente associa Ho'oponopono, associa consciência corporal, a parte de relaxamento e consciência corporal sou o que faço. Daí essa outra facilitadora trabalha com uma outra energia chamada o presente, que ela aplica durante essas dinâmicas. Isso então é gratuito para todos os nossos alunos, né? Ah, legal. E é muito louco, porque é aquela ideia, o teu ponto de vista cria a tua realidade. Então, essas dinâmicas é para a gente criar um ponto de vista em que a prosperidade e a abundância está disponível para todo mundo, basta a gente focar nisso. E é o que a gente faz nos grupos, né? Legal, muito bom. A Karine perguntou ali se tem alguma limpeza energética para finalizar ou iniciar o ano. Olha, eu não trabalho com nada focado para isso. Mas eu acho que uma sessãozinha de barras ou de facelift sempre é boa. Principalmente porque, assim, ó, vem um período de Natal, em que, queira ou não, e aí isso a gente nem tocou aqui, porque seria assunto para outra live. Mas a gente, nós como seres terrenos, a gente tem a capacidade de absorver todos os sentimentos e emoções que nos rodeiam, né? Então a gente sabe que no final de ano tem muita gente depressiva, tem gente que não curte essas festas porque se apega a mágoas, a ressentimentos do passado. Então, assim, ó, no momento que tu faz uma sessão de barras, tu ajuda até a liberar isso que nem é teu, mas que tu tá carregando no teu corpo. Sim. Um exemplo que eu sempre dou nas minhas lives, quantas vezes a gente vai no mercado e tá super bem, sai do mercado com dor de cabeça ou morrendo de fome? É verdade. Ou irritado com os preços. E às vezes tu não entra no mercado assim. É porque tu fica absorvendo toda a energia que tem ali, né? Tu vai trazendo pro teu corpo para curar. Isso é uma característica de nós, seres humanos, né? De curadores em potencial. Então a gente traz pro corpo, às vezes, para tentar liberar. E, na verdade, quando tu faz barras, isso aí ajuda. Outra coisa, quem é que nunca se sentiu? Se ninguém se sentiu, ok. Só eu, então. Mas quem é que não se sentiu, às vezes, mal de ter que ir para aquelas festas de fim de ano, no trabalho, ou às vezes até com a família, onde daqui a pouco tu recebe um ponto de vista que não te agrada muito, ou que vão tocar em assuntos que tu não tá afim de tocar, e aí faz uma sessão de facelift que tu vai se achando o cisne, né? Não vai se achar o patinho feio. Então, ó, Delícias da Nutri ali, eu volto cansada do super. É bem... Às vezes é muito desgastante mesmo. A gente tem que se proteger então, para ir no super, né? E aí eu vou dizer assim, eu vou dar uma dica aqui de graça, que é um processo verbal que a gente usa no Axis, tá? Quando tu sair do mercado se sentindo assim, tu primeiro, teu corpo, o nosso corpo sempre sabe e ele nos responde. Parece loucura isso, mas aumenta teu estado de presença, nem que seja com as respirações e pergunta pro teu corpo. Verdade, isso é meu. E vê o que vem na cabeça, se é um sim ou não. Porque vem, tá? Só tem que aumentar um pouquinho. Já tô louca pra fazer, diz a ela. Então é assim, ó, verdade, isso é meu. Aí vê o que teu corpo responde. Se teu corpo disser que não é teu, porque vai vir um não, um sim na mente, é a primeira, não é para raciocinar isso, é para ver o que vem na mente. Devolve para o remetente com consciência anexada. Isso é uma ferramenta do Axis, tá? Pergunta se é teu. Se não é teu, devolve para o remetente. É a mesma coisa, se chegar aqui uma carta que não é minha, o que eu faço com a carta? Vai devolver para o remetente, para entregarem para o remetente. Então, se aquele sentimento de irritação não era teu, tu não acordou daquele jeito, e tu sai do mercado assim, é porque não é teu, devolve para o remetente. E aí, como nós somos muito gentis, a gente diz assim, com consciência anexada. Porque daí quando a pessoa recebe com consciência, ela já libera também. Ela vai refletir isso é para dor de sobre cabeça. isso. Hã? Ela que vai refletir sobre isso, não tem nada que ver. Exatamente, com consciência anexada, não é teu, não traz pra ti, né? Maravilha. Ó, Aline, devolvo com partículas de amor e sabedoria. O importante é que quando a gente devolve, a gente anexa alguma coisa. Eu gosto de devolver com consciência. E aí a pessoa que vai expandir a dela. Gente, vou Isso fazer serve pra dor de cabeça também. Sim. Eu vou fazer o sorteio aqui, então, gente. Deixa eu só virar a câmera. Tá ali. Tivemos 7 inscrições. Tchananã. Então, agora, vamos lá. Ver quem vai ganhar. Seja para uma pessoa que receba essa contribuição. Isso aí. Tá carregando. Número 2.
É a Pri da Natura. Olha só. Parabéns! Maravilha! Pri, depois a gente faz ali, ó, passar o teu contato. Bom, já tem, né, no grupo lá. Tem. A Pri me manda um oi só. Isso, E aí amanhã, de repente, eu boto ela no grupo. isso. E aí amanhã de noite ela já sabe que às 20 horas tem a sessão de relaxamento. Parabéns, É, hein? Que mais é possível? isso aí, é quase, viu? Quantos presentes tem pra gente nesse mês que tá pra começar, né? Pensa, dia primeiro, vai ser dia primeiro amanhã, né? Amanhã é primeiro, por isso que eu falei. Amanhã já é Olha aí. dezembro, tem que se mexer. Não, e a Pri já começou dezembro recebendo presente. Isso aí. Como pode melhorar mais e mais? Vai ser Ela que vai deixar todo mundo cheirosinho agora na virada do ano, né? No Natal. Black Friday, foi ótimo aí, né? Com a Natura. Pronto. Ganhou, recebeu de volta, viu, Pri? Maravilhosa. Isso aí. Muito bom. Mac, então vou pedir para ti te despedir e para nós irmos encerrando, então, esse nosso bate-papo. Certo. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que assistiu. Quero te agradecer por essa iniciativa e por essa possibilidade de estar aqui falando com mais gente, né? Me conectando com mais pessoas. Te agradecer muito por esse teu projeto, porque realmente eu acho que ele é uma imensa contribuição para todos os envolvidos, né? É. Não só para gente, mas também para as pessoas que te acompanham e que realmente ali tem infinitas possibilidades de tudo que é tipo de trabalho, É. né? Então é bom para todo mundo. Eu acho que é isso. E se eu tiver que deixar alguma coisa para as pessoas, assim, ó, busquem se conhecer. O autoconhecimento eu acho que é a maior arma que a gente tem, assim, para aumentar o nosso equilíbrio. Existe N formas. Quem hoje não se acha, não está com tempo, ou financeiramente não está no momento para estar fazendo alguma prática com a gente, só pelo fato de respirar ar puro, se conectar com a natureza, já muda. Tem muita live gratuita com contribuição, com ótimos profissionais. Eu sou uma pessoa que, além dos cursos que eu pago, eu ainda acompanho muita coisa gratuita em lives, assim, pelo YouTube. Eu acho que isso também é tem presentes para todo mundo aí disponíveis. A gente só tem que começar a buscar eles, né? Estar aberta às possibilidades. Acho que é isso, gente. Maravilha, Mac. Que bom. Bom te conhecer um pouco mais também. Parabéns pelo teu trabalho. Que bom que tu te encontrou. Maravilha, né? Recebo. É, maravilha. Fico muito feliz e que venham cada vez mais coisas, mais oportunidades para a gente continuar crescendo, evoluindo, né? E conquistando. Para todo mundo, coisas. né? Isso aí. Muito obrigada, então, pessoal, pela audiência. Obrigada pela presença da MAC e uma ótima semana para todos. Quinta-feira a gente tem live de novo, então continuem acompanhando, tá bem? Olha só. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.